Oi, paz. Glória a Deus pela sua vida. Vamos continuar. Hoje é o nosso 19º dia e o livro Uma Vida com Propósito é um divisor de águas. É um livro de fato transformador. Tem que haver uma mudança, tem que haver uma transformação depois que começamos a ler esse livro. E eu entendo que essa é a proposta, né? Quando nós vivemos uma vida de propósito ou com propósito, estabelecemos o que é prioridade para a nossa vida. Então nada mais importa. Quando nós vivemos o propósito de Deus para a nossa vida, então estabelecemos as prioridades do Senhor para a nossa vida. E aí nada mais importa. Eu espero que você esteja vivendo assim, vivendo os propósitos de Deus para a sua vida, estabelecendo novas prioridades. Gente, ler esse livro e não estabelecer novas prioridades, de nada adiantou a leitura. A proposta é essa: ler o livro, viver a transformação e estabelecer novas prioridades, uma vida com as prioridades de Deus prevalecendo no nosso dia a dia e no nosso futuro e para o nosso futuro, né? É isso, vamos lá. 19º capítulo, vamos falar sobre cultivar a comunidade. Como é que a gente cultiva a comunidade? Tiago capítulo 3, versículo 18 na Bíblia, na versão A Mensagem, nos diz assim: você poderá ter uma comunidade saudável, sólida, bem-sucedida e que Deus aprova somente se trabalhar duro para fortalecer os relacionamentos, tratando todos com dignidade e honra. Eu costumo dizer que a bênção na vida, a vida abençoada, está intimamente ligada aos tipos e níveis de relacionamentos que cultivamos. Atos capítulo 2, versículo 42, na versão também A Mensagem, diz: eles passaram a seguir o ensino dos apóstolos, a vida em comunidade, a refeição comunitária e a prática da oração. E exatamente isso que fazia a igreja crescer. A comunidade precisa ser cultivada. Não acontece como obra do acaso, tá, gente? Não acontece de forma espontânea. Quando nós crescemos no nosso propósito e quando uma comunidade local cresce no seu propósito, quando a gente vê uma igreja avançando e prevalecendo, houve intencionalmente o cultivo dessa comunidade. O pastor Rick Warren começa dizendo que comunidade exige comprometimento, por isso que eu usei a palavra intencional, exatamente assim. Comunidade exige comprometimento. Ele diz que somente o Espírito Santo pode criar uma verdadeira comunhão entre cristãos, mas ele cultiva isso por meio das escolhas feitas e dos compromissos que fazemos, né? O Espírito Santo não cultiva a comunhão e traz o crescimento de uma comunidade sem que essa comunidade tenha decidido, tenha escolhido viver assim. Isso é muito importante, né? Todo crescimento saudável teve que ser intencional. A semente que é plantada, ela precisa ser intencional, a semente que vai gerar um crescimento saudável da igreja, né? E para que uma igreja cresça, para que a gente cresça em comunidade, para que a gente cultive o crescimento da nossa comunidade, a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, que a comunhão é a base, né? É o conceito basilar de uma igreja que vai crescer saudavelmente. E algumas coisas que a gente precisa compreender: que a vida em comunidade exige sinceridade. Uma comunidade com relacionamentos falsos. Uma comunidade onde a fofoca dirige o dia a dia, dirige os relacionamentos. Uma comunidade em que não há sinceridade emocional e espiritual. Ela pode até crescer, mas não será saudável. Vemos muito isso, né? Comunidades que cresceram, mas não são saudáveis, são doentes e são doentias. A palavra do Senhor diz que nós precisamos seguir a verdade em amor. Isso é cultivar a sinceridade.
E é isso que Deus quer de nós. Aliás, deixa eu corrigir, é isso que Deus exige de nós. Isso começa na nossa família, tá? Eu vejo famílias inteiras sendo destruídas através da falta de comunhão, a falta de sinceridade, mas principalmente a falta de verdade. Precisamos ser verdadeiros uns com os outros. Louva a Deus, porque desde o início da comunidade, sempre falo isso nas minhas ministrações, uma das primeiras conversas que eu tive com o nosso time de pastores foi nesse sentido: gente, não criem personagens. O que eu estava querendo dizer? Que precisamos ser verdadeiros para cultivar uma comunidade saudável. Pois é, a vida em comunidade exige sinceridade. Isso em tudo, tá, gente? Nos momentos de bonança e também nos conflitos. O pastor Rick Warren diz que quando tratamos o conflito de maneira correta, crescemos em intimidade uns com os outros. Não tem crescimento, gente, sem conflito. Todo relacionamento saudável, crescente e robusto teve que aprender a viver com os conflitos. Quando as pessoas são reprovadas em seus conflitos, elas não saberão crescer de forma saudável. É isso que Deus quer da gente. E isso exige o quê? Sinceridade. Segundo, a vida em comunidade exige humildade. Eu preciso ter humildade para aprender com meu irmão. Preciso ter humildade para ouvir e ser repreendido quando não estiver vivendo de forma correta diante de Deus. Então é isso, a sinceridade nos leva a uma vida de humildade. Isso começa pela liderança, passa pela membresia. Uma igreja que quer crescer precisa ser uma igreja de pessoas que cultivaram a humildade. Que o Senhor nos dê isso, né? A vida em comunidade exige humildade. É bem interessante a explicação que o pastor Rick Warren traz sobre o que é humildade, né? Ele diz que humildade não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar menos em si mesmo. Ou seja, humildade é quando você deixa o egoísmo de lado. Porque tem gente que confunde, né, humildade com você ser subserviente. As pessoas confundem humildade com você não entender a importância do posicionamento. Eu posso ser muito, muito humilde, não permitindo que uma pessoa desfaça da minha identidade, do meu propósito, mas me posicionando e sendo às vezes até rígido, colocando a pessoa no seu devido lugar, com humildade. Humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo, ou seja, deixar do lado o orgulho. Tem gente que confunde, tem gente que confunde humildade com calma, né? Ah, fulano é humilde porque a pessoa tem uma aparência de calma, de serenidade. Eu conheço muitas pessoas arrogantes, arrogantíssimas, né? Pessoas com aparência de humildade. Não tem nada a ver com humildade, né? Humildade sincera é você deixar do lado o orgulho e ter o desejo ardente de abençoar quem está perto. Ou seja, pensar menos em si mesmo. A vida em comunidade exige cortesia. Eu preciso ser cortês com as pessoas, né? Um elemento essencial para a cortesia é conhecer a origem das pessoas. Descubra o histórico delas. Quando você souber as experiências pelas quais já passaram, certamente será mais compreensivo. Em vez de pensar na distância que ainda precisam percorrer, pense no trajeto que já percorreram, apesar da dor que carregam. Então é isso. Eu vivo uma vida de comunidade quando eu me comporto de forma cortês, inclusive percebendo a vida da pessoa, inclusive vivendo a vida da pessoa com humildade, percebendo que às vezes a pessoa não é aquela casca que aparenta, né? Porque às vezes acontece. Nós estamos olhando para uma pessoa que ela é a aparência da casca, mas isso não reflete a vida, de fato, que está ali dentro daquela casca. Então, uma comunidade precisa aprender a olhar além das cascas das pessoas. Isso trará muita bênção e trará, sim, um crescimento saudável para todos. Uma vida em comunidade exige cortesia. E, por fim, uma vida em comunidade exige sigilo. As pessoas precisam confiar naquilo que confiam, que conversam conosco, né? As pessoas precisam confiar naquilo que é falado, naquilo que é confessado.
Isso é muito importante. Uma vida em comunidade exige esse sigilo. As pessoas precisam confiar no entendimento de eu levei algo da minha intimidade para um irmão, para a irmã e sei que estará seguro ali. Uma comunidade saudável funciona assim. E é isso que Deus quer da gente. Ele exige isso de nós, que tenhamos uma vida de sim, sim e não, não, pois a palavra diz que o que passa disso vem do maligno. Amém? E para encerrar, a vida em comunidade exige constância. Eu preciso continuar crescendo, crescendo, crescendo. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para que cultivemos tudo isso na nossa vida em comunidade, já que esse é o propósito desse capítulo, e que o Espírito Santo gere isso em nós. Que o Espírito Santo venha atender às nossas carências enquanto comunidade de amor, de cumplicidade, de sinceridade. Essa é a minha oração. Amém? Quando eu falo de comunidade, tá, gente? Não estou falando só da igreja, não, tá? O primeiro núcleo da comunidade que agrada a Deus é a nossa família. Então, que comece na nossa família, né? Que comece em nós, que comece nos nossos círculos menores e que isso vá crescendo até que a igreja do Senhor seja alcançada também. Amém? Eu creio assim, eu acredito assim. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, te agradeço, porque o Senhor quer que cresçamos em graça e em conhecimento. Isso está falando, meu Deus, de um crescimento na vertical, da nossa relação contigo, e na horizontal, na nossa relação com os nossos irmãos, na nossa vida comum, na nossa vida em comunidade. Que o Teu Espírito Santo promova isso em nós, um crescimento saudável, constante e perene. No nome de Jesus, vem sobre nós, Espírito Santo, eu peço. E que essa unção comece dentro das famílias, que isso, meu Deus, comece a crescer dentro dos lares e que isso transborde para dentro da Tua igreja, a eclésia, e que isso também transborde para o mundo em que nós vivemos, para a sociedade que influenciamos, que sejamos de fato influenciadores nos nossos locais, onde o Senhor nos colocou, para que o Teu reino cresça e prevaleça. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, que o Espírito Santo continue te fazendo crescer. Em nome de Jesus. Até amanhã, gente.